Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar do tema gráficos da função quadrática, ou seja, como construir os gráficos da função quadrática. Essa é uma matéria que antecede a aplicação, administração e contabilidade da função quadrática. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar com a parte aplicada da função quadrática. Bom, toda função quadrática ela é representada por um gráfico que nada mais é do que uma parábola. E essa parábola ela pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo. O que vai determinar se a concavidade vai estar aberta em cima ou embaixo vai ser o sinal do A. Beleza, gente? E essa parábola ela pode encostar, ou seja, interseccionar ou cortar a reta X, dependendo do valor do delta. Isso também é muito importante nós sabermos. Perfeito? Então vamos ver agora algumas propriedades da parábola. Toda parábola é um gráfico de uma função segundo grau e ela pode ter duas raízes distintas, ou seja, duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou não ter nenhuma raiz. O sinal do A, que é o numerinho que vem na frente de x ao quadrado, vai determinar se essa parábola vai ter concavidade aberta em cima ou concavidade aberta embaixo. Então, se o A é negativo, a concavidade vai ser aberta embaixo. Se o A for positivo, a concavidade vai ser aberta em cima. Perfeito, gente? Aqui algumas propriedades da parábola para nós podermos observar. Veja só, nesse primeiro caso aqui, o A é positivo. Então, pode ver que a concavidade está aberta em cima lá. A abertura da concavidade em cima significa que o A é positivo. O A sempre vai ser o número que vai estar na frente de x ao quadrado. Neste segundo caso aqui, é para um A quando ele for negativo, olha lá, concavidade aberta embaixo. Perfeito, gente? Vamos lá. As raízes da função do segundo grau, nós aprendemos na aula anterior que nós utilizávamos a fórmula de Bhaskara e do delta para encontrar as raízes. O que são as raízes? São os valores de x1 e x2, que é onde vai interceptar, ou seja, cortar a reta x. Então vamos lá. Aí nós temos também os vértices, né? São os vértices da parábola. O que é o vértice? O vértice é até onde minha parábola vai. Ele pode ser ponto de mínimo ou ponto de máximo, dependendo do sinal do A. Então, se o A for positivo, desculpe, ele vai ter um ponto de mínimo, porque ele vai descer, vai chegar até o mínimo valor aqui embaixo e voltar a subir. Então, nesse caso, ele teria um ponto de mínimo. O vértice é esse ponto aqui embaixo. E se o A for negativo, então ele vai subir, ele vai ter um ponto de máximo lá em cima e vai voltar a descer. Esse aqui seria meu vértice, ok? E a função como que ela fica? Veja só, novamente reprisando e fixando bem para vocês. Se o delta for positivo, concavidade aberta em cima. Se o A for positivo, concavidade aberta em cima. Se o A for negativo, concavidade aberta embaixo. Ok? Então vamos lá. Agora os vértices que a gente acabou de falar agora. Como que eu calculo o vértice? Todo vértice ele vai ter um valor, ó. Acompanha a setinha aqui, ó. Ele vai ter um valor para x, ó. Tô chegando na reta x. Veja só, tô apontando aqui, ó. Valor para x e ele vai ter um valor para y, certo? Então para x e para y. E como que eu calculo esses valores de x e de y? Desta forma, ó. O x V, que é o vértice de x, eu vou calcular fazendo menos b dividido por 2a. E o YV, que é o vértice de y, eu vou calcular fazendo menos o valor de delta dividido por 4a. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês e fica mais fácil de vocês entenderem. Perfeito? Bom, então vamos ver um pouquinho o crescimento da função quadrática aqui, ó. Se eu tenho o a positivo, o que acontece com ela? Ela vem decrescendo, 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 até que chega no vértice e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Agora, se o A for negativo, ela vai ser crescente até o vértice e decrescente depois do vértice. Perfeito? Bom, vamos para alguns exemplos numéricos que ficará mais fácil de vocês entenderem. Então, eu tenho essa função quadrática aí, ó, que eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 3. O A é o número que vem na frente de x ao quadrado. Se não tem nada, é 1. O B é o número que vem na frente do x, que é menos 2. E o C é o número que vem sozinho, no caso aqui, menos 3. Calculando o primeiro delta, que a gente já aprendeu na aula passada. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, fica b ao quadrado menos 2 ao quadrado
menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 3. Calculando lá, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Menos vezes mais dá menos, e menos vezes menos dá mais. 4 com mais 12, eu vou ter 16. Então, meu delta é 16. Se o delta deu positivo, significa que eu vou ter duas raízes diferentes, ok? Vamos encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara, que nós aprendemos na aula passada, que é menos o valor do b, mais e menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Menos o valor do b, que é menos 2, mais e menos raiz de delta, que deu 16, né? 2 vezes o a, que é 1. Calculando lá, menos vezes menos dá mais e menos raiz de 16, que é 4, e 2 vezes 1, 2. Aí eu vou calcular o x1. O x1 eu faço com mais e o x2 eu faço com menos. Então, lá, x1 vai ser 2 com mais 4. 2 com mais 4, dividido por 2. 2 com mais 4, 6, dividido por 2, que eu vou ter 3. E o próximo, lá, x2 eu faço a mesma coisa que estava aqui, só que com menos. Então, vai ficar 2 menos 4, dividido por 2. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, eu vou ter menos 1. Então, as minhas raízes são 3 e menos 1. Agora, a gente vai calcular os vértices que nós aprendemos hoje. Primeiro, eu vou calcular o vértice. Esse tracinho azul aqui não é nada, não, viu? É a configuração aí do PowerPoint. Mas o vértice do x primeiro, que é o xv. E o vértice do x é menos b dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar menos o valor do b, que é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Menos vezes menos dá mais 2. E 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o YV é menos o valor do delta dividido por 4 vezes o A. O delta a gente já calculou que deu 16, então menos 16 dividido por 4 vezes o A, que é 1. Menos 16 dividido por 4, que vai me dar menos 4. Então, os meus vértices são 1 e menos 4. Olha lá como que fica o gráfico, gente. Então, veja só, esses pontos aqui que eu estou mostrando, ó, 3, estou em cima do ponto, ó, e menos 1, são as minhas raízes, olha lá, 3 e menos 1, x1 e x2. Como que eu vejo o vértice? Ó, o vértice me deu 1 para x e menos 4 para y. Ó, 1 para x, vou descendo até aqui embaixo, veja só, ele vai até lá embaixo do vértice. E menos 4 para y. Deu certinho, ó lá, menos 4 e 1, que são os meus vértices. Ok? Com cavidade aberta em cima, porque o A é positivo. Corta a reta x duas vezes, porque o delta deu maior que zero. Vamos lá para o próximo exemplo? Próximo exemplo, eu tenho menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Ok? Então, lá, o A menos 1, o B 4 e o C menos 3. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac. B é 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é menos 1, e vezes o C, que é menos 3. B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, aqui menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o delta deu 4. Se o delta deu positivo, duas raízes distintas, diferentes. Vamos calcular as raízes, olha lá, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Substituindo os valores, né, eu vou chegar nesses valores aqui, ó, lembrando que o meu b vale 4, meu delta vale 4 também. E o meu A vale menos 1. Calculando aqui, menos 4, mais e menos raiz de 4, que é 2, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. x1, faço com mais. Então, fica menos 4 com mais 2, dividido por menos 2. Menos 4 com mais 2 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 2, divisão menos com menos dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. Achei a primeira raiz. Vamos para a segunda raiz. Agora, usando com menos. Menos 4 com menos 2, dividido por menos 2. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, na divisão menos com menos dá mais, e 6 por 2 dá 3. Então, nossas raízes é 1 e 3. Vamos calcular os vértices. Calculando os vértices, olha lá. Menos b dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar menos o valor do b, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Na divisão menos com menos dá mais. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E agora o YV.
YV é menos o valor do delta dividido por 4 vezes o A. Então vai ficar menos o valor do delta, que é 4, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E na divisão, menos 4 dividido por menos 4 dá 1 positivo. Vamos ver como fica o nosso gráfico? Veja só. Esse gráfico eu construí lá no GeoGebra, gente. Então, fica a dica para vocês. Se vocês jogarem a função lá no GeoGebra, o gráfico já dá prontinho assim. Aí você vai no cantinho direito lá em cima e se coloca lá, copiar para a área de transferência. Ele já copia aonde você quiser inserir o gráfico. Perfeito? Então tá aqui, ó. Nós temos aqui as nossas raízes, que deu 1 e 3. E aqui está o nosso vértice, ó. O vértice não foi 2 para x e 1 para y? Olha só. 2 para x, 1 para y, certinho. Concavidade para baixo, porque o A foi negativo, né? E cortou a reta x 2 vezes, porque o delta deu maior que zero. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Olha lá, exemplo 3. Veja só. Há uma coisa que é importante vocês notarem também. Sempre o valor do C, aqui o C vale 1. O valor do ponto C é onde corta a reta y. Vou até voltar aos exemplos anteriores. Olha só, a função do exemplo 2, o C valia menos 3. Olha lá, o C vale menos 3 aqui. Então, menos 3 é onde vai cortar a reta y. Vamos ver se está cortando no menos 3 a reta y. Olha lá, ó. Está cortando a reta y aqui no menos 3, ele aqui, ó. Tá vendo? O gráfico corta a reta y no menos 3. Nesse próximo exemplo, o valor do C é 1. Significa que ele vai cortar a reta y no valor 1. O A é positivo com cavidade para cima. Vamos calcular. Então, A vale 2, o B menos 2 e o C 1. Calculando o delta, né, substituindo os valores ali de A, B e C, eu vou encontrar b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 1. Calculando, menos 2 ao quadrado dá 4, e menos vezes mais dá menos vezes mais dá menos. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. 4 menos 8, delta deu menos 4. Toda vez que o delta for negativo, eu não vou usar a fórmula de Bhaskara, porque eu não vou ter raízes reais. Então, se o delta é negativo, eu não encontro as raízes, mas eu encontro os vértices, tá? Então, vértice de x é menos b dividido por 2a. Então, menos o b, que é menos 2, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Menos vezes menos dá mais, e 2 vezes 2, 4. 2 quartos, se eu simplificar, dividir os 2 por 2 aqui, vai dar 1 meio. YV, menos o valor de delta, dividido por 4a. Menos o valor de delta, que é menos 4, que a gente já viu lá, dividido por 4 vezes o a, que é 2. Menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 2 dá 8. Simplificando aqui, vai dar meio também. Então, coincidentemente, XV e YV deu meio. Então, vamos ver. Observe que o gráfico não está encostando aqui na reta X, certo? O gráfico não encosta na reta X. Por quê? Porque o meu delta deu negativo. Então, ele não intercepta a reta X. E o valor que vai cortar a reta Y é o 1, que eu já tinha falado para vocês. Perfeito? E meus vértices deu meio e meio. Pode ver, ó, se eu pontilhar aqui para baixo, vai dar na metade aqui entre 0 e 1, que é meio. E aqui também meio. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido os exemplos aí. Qualquer coisa, é só perguntar no dia da aula lá no plantão de dúvidas, ok? Obrigado pela atenção de todos, um abraço, até a próxima aula.